Estamos em mais um episódio do nosso podcast Saúde Íntima Sem Tabu. Eu sou o Dr. Laerte Basso Júnior, médico ginecologista. Sou a doutora Cibele Castro, fisioterapeuta pélvica, e hoje nós estamos com a doutora Alessandra, além de amiga, dermatologista. Estamos muito felizes com a sua presença, Alessandra. Obrigada. Alessandra, Oi. discorra um pouquinho pra gente sobre quem é você, o seu histórico, tudo que... Conte um pouquinho para nós. Primeiro, deixa eu agradecer, né? Porque eu estou muito feliz pelo convite. Além de vocês serem amigos especiais, são profissionais assim que eu admiro muito. Tanto o trabalho da Cibele, que hoje é tão importante na saúde feminina, a questão da fisioterapia pélvica, e você tem feito um trabalho mais nichado, mais direcionado para endometriose, que eu admiro bastante. Bom, eu sou Alessandra Figueiredo Caldeira, sou dermatologista há mais de 25 anos, sou formada pela Federal de Mato Grosso, fiz estágio em São Paulo, no Hospital das Clínicas, e tenho prova de especialista pela Brasileira de Dermatologia. Sou professora da Faculdade de Medicina no ambulatório de dermatologia, pela Unic, há muitos anos. Então, eu tenho uma experiência com doenças de pele, e no meu consultório, na minha clínica, eu venho desenvolvendo um trabalho de rejuvenescimento, trabalho voltado para a estética, mas sempre trabalhei abraçando mais assim a forma de rejuvenescimento mais natural. Sempre gostei muito de tecnologia e poucos injetáveis, para no final a gente ter um resultado de rejuvenescimento sem muitas mudanças, sem muitas mudanças no formato do rosto. Sim, É, porque hoje a busca está exagerada, né? Muito. Exacerbada, tudo no extremo, né? Lábios gigantes, É, né? Excesso de volume, que vem isso. transformando as pessoas. E eu acho que hoje o caminho está no caminho contrário, né? É em busca do natural, Em né? busca do natural, e eu acredito muito que o futuro da medicina na dermatologia está muito baseado no laser, porque ela é capaz de fazer essa renovação celular sem mudar a fisionomia da pessoa. Sim, também Então, acho. já que a gente, vou brincar, a gente, na conversa, como é para ser, foi lá na onde a gente ia um pouquinho para frente, eu vou, já que você falou em tecnologia, fora o laser, quais são as outras tecnologias que hoje estão em destaque, vamos dizer assim, na dermatologia? Você falou dos injetáveis, nós a gente tem fotona, né, bioestimulador, peeling, essas coisas aí. Hoje está muito hypado o CO2, né? É, Uma tecnologia que tem muita história. Eu tenho uma experiência de muitos anos, e hoje ela, de repente, voltou, porque, na verdade, é uma tecnologia que faz diferença, que tem um resultado incrível. Então, assim, e hoje a gente sabe que o CO2 ele abre canais, e hoje está muito em alta os ativos que promovem renovação celular, rejuvenescimento através dessas entradas, que são partículas menores que vírus, são chamados os exossomas, e eles têm uma capacidade de rejuvenescer, de uma forma regenerando a célula. Então, hoje está muito forte esses ativos que você coloca como drug delivery. No nosso país é o que é permitido, é como drug delivery. Na Coreia, muitos desses ativos são injetados na pele, mas nossa legislação não permite ainda. O laser fotona é um laser que tem mais de 50 anos no mercado. Ele é capaz de trabalhar em várias camadas da pele, tanto desde a mucosa, no compartimento de gordura, na face muscular. Então, a gente consegue muita melhora, muita contração de colágeno com ele. Então, quando a gente associa o laser fotona, que ele tem o erbium, que é um comprimento de onda de 2.940, com um CO2, que é 10.600 nanômetros, você consegue potencializar muito resultados. Gosto muito também do ultrassom microfocado, para faces mais pesadas, rostos mais cheios, porque
rostos mais magros, você pode até piorar muitas vezes, porque se você usar ponteiras profundas, você pode fazer com que o compartimento de gordura diminua muito e aumentando a flacidez. Então tudo tem não existe receita de bolo para nada, tudo tem que ter Limite, né? individualidade. É. Olhar para a pessoa e saber o que que aquela pessoa Na precisa. verdade, é todo tratamento, né? Você tem que ser traçado de acordo com o que for você encontrou na sua avaliação, né? Em Isso, de todos os acordo com o sentidos. que a Tem gente que estar está vendo avaliando o na que você está avaliação. vendo. Você sabe que essa historinha da receita de bolo, desculpa aí, Marcos, você ia falar, mas assim, a historinha da receita de bolo eu uso muito para minhas pacientes de endometriose, né? Que fala assim, quando a gente transforma uma receita de bolo, tudo, é o primeiro passo para conseguir dar errado, né? Verdade. Porque você tira padrão, o paciente tem individualidades, né? Você tem, você falou, no meu caso, é peso, para tudo, né? Qualidade de sono, alimentação, tudo isso influencia. Então, a escolha, ela, eu acho que essa é a tendência do tratamento de saúde moderna. A escolha tem que ser individualizada. Não tem Sim, jeito. Quem quer transformar tudo num padrão, igual na fisioterapia pélvica, vai lá e cria só um tipo de tratamento, né? Ah, chegou aqui incontinência, né, amor? É, Aí não tem que ser. avalia, não faz nada, né? eu vejo muito Mesmo isso. porque na incontinência ela pode ser por flacidez muscular, pode ser por tensão muscular, pode ser por uma Pode ser por descoordenação. fragilidade das musculaturas do Então, abdômen é profundamente, né? isso, A nível tudo tá. profundo. E já que falamos, né, o fotono, indo para minha área, dá para usar também, né? Para clareamento, né? Sim, a parte íntima, Laerte, a gente pode utilizar tanto a parte interna com Erbium, para A fazer lubrificação, melhora né? da lubrificação, e um pouco da contração, um pouco fechando levemente a parte interna. E também a gente consegue fazer rejuvenescimento de vulva e clareamento. O Starwalker, ele tem a tecnologia do picosegundos, né? Que ele quebra pigmento com uma velocidade sem dar dano tecidual. Então, a gente consegue fazer tanto rejuvenescimento com Erbium Smooth, que é o Erbium que trabalha a nível de mucosa, quanto clareamento também. Eh, Se for para você ter critérios de escolhas entre os peelings, laser, bioestimuladores, qual você indicaria? Ou entra aqui o que for necessário de acordo com o que você encontrar na pele da paciente, aquilo que ela precisar. Seria isso mais ou menos, né, Alessandra? Sim, a gente tem que ter bom Porque senso que algumas situações são cirúrgicas, né? E na dermatologia a gente também tem que entender o momento de indicar uma cirurgia plástica. sim. Vai depender muito do que a pessoa, do que a pessoa busca. Tem pessoas que não querem saber de cirurgia plástica e querem ter uma melhora gradual, e aí a gente então oferece a combinação dos lasers com o bioestimulador. O resultado é muito interessante. Os preenchedores eu gosto, mas eu tenho utilizado cada vez em quantidades menores e de forma muito pontual, trabalhando de forma profunda a nível de sustentação de zigomático Então para você fazer usa? levantamento. Uso, mas uso de quantidades pequenas. Sabe no passado que tinham profissionais usando 12, 20 seringas? Isso deu muitas complicações. E a gente sabe que o ácido hialurônico não é aquela coisa, reabsorve tudo. Ah, tá. Hoje a gente vem observando, anos depois, que parte desse hialurônico permanece. Então, ele tem que ter local adequado e técnica adequada para que fique bem posicionado e tenha um efeito Bem bonito, natural, bem né? natural. Isso aí. Mais uma coisa que você usa, sabe os fios de PDO que fala? Uhum. É isso? Você faz isso? Cibele, eu não utilizo. Eu Eu por eu tenho, tô te fazendo essa pergunta, porque eu vejo muitas hoje biomédicas sim, fazendo eu tenho e pessoas que querem fazer, eu indico para uma grande amiga ah, que tem bastante habilidade, gosta de fazer e acredita muito nos resultados. Eu penso, dos fios, eu posso mudar de ideia, mas sim, até o momento, tudo que eu já vi de fio, hoje, na verdade, ele não consegue ter uma tração suficiente para um lifting.
Sim. Mesmo colocando em partes mais fixas da face, o resultado é temporário. Então, eu acho um pouco invasivo, caro para um resultado pequeno. E hoje a gente sabe que os fios, a gente nem chama mais fios de tração, chama fio de bioestímulo. Entre usar um fio que faz um bioestímulo e entre usar um bioestimulador, que tem anos de estudo no mercado, eu prefiro usar um bioestimulador injetável. Peca pela segurança. É. E quem faz procedimento, vou brincar, Os cuidados. faz e vai embora para casa, como que fica, né? Tem gente que passou. Tem gente que eu não conheci no outro dia de manhã, né? Os lasers, eles precisam ter orientação prévia, durante e depois, né? Uma coisa muito importante no laser, tanto íntimo quanto de face, é a prevenção de herpes, né? Então a gente gosta de É, utilizar o Valaciclovir um dia antes. A gente sabe, tem que orientar o paciente que vai ter um edema, vai ter um pós mais chatinho, principalmente no CO2. O fotona não. O grande diferencial do Fotona é esse, por isso que ele está hoje há 50 anos no mercado, porque ele tem a vantagem de ter quase nada de pós. Diferente do CO2, que causa um processo inflamatório mais intenso e um pós, um edema maior. Mas os cuidados com o sol é muito importante no pós-laser. Assim, um laser de CO2, eu sempre falo, é 30 dias sem exposição direta, sem piscina, sem clube, sem praia, sem pescaria. Tá? Uso de protetor solar depois de 24 horas do laser, muita hidratação e beber muita água, porque não tem sim. nenhuma pele que responde a nada A hidratação, né? sem hidratação. Pele seca não responde a nada. Sim, com certeza. Tá. Então vamos entrar num tema, já que falou de prevenção, né? De herpes, aí você ligou um start aqui. A gente está chegando numa Ver- época que é o verão, que o pessoal descuida, então, ligado ao verão, a gente tem o sol, a exposição, sem os cuidados, que a gente vai discutir, o câncer de pele, tá? Quais os principais alertas para uma pessoa procurar um dermatologista em relação a uma mancha, uma pinta na pele? Uma Pode ser verruga, câncer, né? Tá. algo que Só, possa ser oncológico, vamos dizer só assim. já que você falou do verão, só fazer um reforço, né, a todo mundo que está ouvindo, da importância do filtro solar, principalmente quando se exposição direta, nessa época do verão. Porque nessa época a gente tem uma menor concentração de nuvens. E a incidência dos raios ultravioleta A e B, eles estão em níveis assim considerados até extremos. Existe uma escala da Organização Mundial de Saúde que nessa época do verão esse nível fica em 11. É um nível bastante elevado. O ultravioleta A, ele entra de forma mais profunda, é aquele sol do dia todo que atravessa os vidros e ele promove muito envelhecimento, além de câncer de pele. Mas o grande causador de câncer de pele é os raios ultravioleta B, que eles estão em maior incidência das 10 às 16 horas. Eles têm um comprimento, eles atingem não tão profundo, mas é aquele que Ah, promove a queimadura solar, entendi. entendeu? E eles leva a queimadura e é o maior responsável pelos cânceres de pele. É, Aí você me perguntou, quais são os principais pontos que as pessoas têm que se perceber? Lesões que cria uma casquinha, aí cai a casquinha. Aí cai a casquinha de novo, nasce de novo outra lesão. Nunca cicatriza. Essas lesões, elas têm que estar atentas. Elas podem ser umas lesões de ceratose actínica, que é a lesão pré-cancerígena. Uma lesão que aparece num lugar de uma queimadura. Uma pinta que apareceu que a pessoa não existia, que mudou, que cresceu, que mudou a cor, que está coçando, tem que ser examinada. Pinta no pé. Eu sempre falo que pinta no pé é igual a retirada. Ah, é? Sim, as Nunca, pinta mas não ia preta, imaginar nunca pinta na preta no vez. pé é igual a retirada, Aí porque já é aprendi a mais essa agora. área de trauma
Se você tem um nevo melanocítico, principalmente se for juncional em área de trauma, ele pode Tem ter que uma cuidar. grande chance de virar melanoma. Então tem que cuidar. Coisa. Mas sério, eu nunca Outro nem lugar que é muito imaginei. importante, principalmente os homens, Laerte, é a Orelha. orelha. E quando perde os cabelos, o couro cabeludo. Então, em exposição solar, precisa usar os filtros em spray. E principalmente, Couro gente, não é cabeludo. só filtro solar, são as proteções físicas, mecânicas, né? Sim. As roupas, que a gente chama tipo da UV-Line, né? Mas tem outras marcas. Não é que tem filtro solar no tecido, Proteção, né? é que o tecido ele é feito de uma trama tão junta, tão unida, que ela realmente diminui a incidência do sol. É Então, impressionante, vale a né? pena essas roupas, as viseiras de aba larga, óculos de sol. Ah, e outra coisa muito importante que a gente não pode esquecer, os protetores labiais, porque tem muito câncer de boca É? também. Eu não dava muita moral para essas Roupas. camisetas, não. Até eu ir pescar esses tempos agora, 2 meses atrás, que eu usei uma, fiquei impressionado. Faz diferença, Mas muita diferença. porque a trama dela é construída Porque de é o uma dia inteiro forma. lá no barco e tal, né? Tomando sol, nem parece. Eu vim sem, assim, aparei 2 dias, né? 2 dias e meio, 3 dias. Lá, tomando sol praticamente manhã inteira, boa parte da tarde, entendeu? Isso. Protege Mas bastante, eu né? fiquei muito Faz impressionado. diferença. E aí? Fala para nós a diferença do carcinoma basocelular, espinocelular e o melanoma. Bom, câncer de pele hoje já já é já é já faz parte de 30% dos câncer de pele, desculpa, 30% de todos os tipos de câncer no Brasil. Já é bastante alta a incidência. É. Dos tipos de câncer de pele, 95% é carcinoma basocelular. Do tipo que não dá, assim, tem uma chance mínima de metástase, tá? Você remove com uma margem de segurança e resolveu o problema. Então, esse é o que eu tive. E, em geral, tá nas áreas expostas, pode aparecer simplesmente do nada, não precisa às vezes ter uma lesão pré-existente. E o mais comum é aquele aspecto meio nodular, que tem a borda meio perolada, pode ter o centro levemente ulcerado ou deprimido, e vasinhos, que são as telangiectasias cruzando Uhum. essa pápula, esse nódulozinho. O carcinoma espinocelular, ele já costuma dar metástase, ele geralmente é mais verrucoso, mais crostoso, Áspero. e áspero, e ele geralmente antecede as lesões de ceratose aquitínica. Geralmente você tem antes dele uma lesão precursora. E no caso do melanoma, é o que a gente mais teme, né? São as lesões enegrecidas, elas são letais. Elas podem dar metástase em cérebro, pulmão, e elas têm que ser removidas de forma muito precoce. Então, por isso que qualquer pinta escura, que está diferente, mudou, aumentou, notou uma pinta que você não tinha, apareceu, precisa de estar em acompanhamento com o dermatologista, fazer dermatoscopia, porque é muito importante. Pode ser desde uma pinta preta na unha, você vai lá, olha o dermatoscópio e vê aquela coloração arroxeada, você dá, nossa, graças a Deus, era um hematoma. Então, o dermatoscópio ele tem um poder incrível de ajudar em lesões negras, desde uma lesão até fúngica, que existem de cor negra, Sim. como o melanoma. Então, assim, a dermatoscopia, ela tem um papel importantíssimo para fazer o diagnóstico já, e de preferência, quanto mais precoce, melhor, E né? como todo tipo de câncer, quanto mais cedo. Sim, exatamente. Prevenção, né? Aí você fazendo Aonde entra a prevenção solar, né? Os protetores solares, E né? até ir no dermatologista com Em uma busca. frequência, né? sim, hoje a gente já tem Não é só por estética, né? Você tem que E aparelhos que conseguem mapear todas as pintas.
Detecta E Sério? hoje existem aparelhos tão avançados que os próprios aparelhos eles conseguem dar um diagnóstico Ai, que das lesões que devem ser maravilha! removidas. Olha só que coisa Você importante. mapeia todas as lesões do corpo, de frente, de trás, couro cabeludo, e você consegue dar. O aparelho muitas vezes tem um nível de acerto altíssimo. É IA? Com Não, IA também? existem algum, não é IA, existem aparelhos, eu não vou lembrar o nome agora, como se fossem Sim, dermatoscópios maior corporais, né? E corporais, aí né? você tem que ter uma especialização, algo mais Um específico, treinamento, um né? Um treinamento? treinamento mais Ah, específico. então corre Mas atrás, Alessandra. é interessante, né? Importante, né? Cuiabá muito quente, muito Verdade, calor, sol, isso é muito. Gostei. verdade. Sandra, e aí, no que a gente está, eu sei que você é uma defensora da alimentação saudável, então vamos chegar nesse tema, mas assim, exposição ao sol, vitamina D, que a gente tanto fala. Como equilibrar a exposição saudável, que é dessa história da gente ter que tomar sol para melhorar a absorção vitamínica, e o risco. Como equilibrar? Qual é o momento? Quanto tempo? É Entendeu? simples, Laerte. Na verdade, a- quando a gente usa um filtro solar, de 30 para frente, 30, 50, a gente está filtrando 98% dos raios solares. Então, um percentual, 2 a 5%, a gente está absorvendo desses raios. Mas ninguém sai com filtro solar da cabeça aos pés. A gente mora num estado ensolarado. Basta 10 minutos, 3 vezes na semana, nos braços, nas costas, no abdômen, você já é o tempo suficiente para que a pele consiga fazer essa a formação de vitamina D. Então, o sol, é difícil falar assim o efeito benéfico, né? Ele tem, lógico, o efeito da energia, da vitamina D, mas os malefícios são muitos. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado principalmente em exposição direta, tá muito bem protegido, né? Além de filtro solar, uma coisa que eu queria falar é que muita gente não sabe aplicar o protetor solar. Ah, Eu não. sempre É. falo que na praia, o lugar certo de aplicar filtro solar é dentro do quarto. Tira a roupa, antes de usar o biquíni, antes de usar a sunga, Ah, já passa o filtro solar no corpo todo. Não deixa para passar o filtro solar a hora que chegou lá na Ah, areia. é. Aí você vai passar de qualquer jeito, vai surgir as manchas e as queimaduras perto das alças do biquíni, Sim, né? Ou perto do short. Então, o lugar de passar é dentro do quarto, depois usa a roupa de banho. E você vai repetir essa aplicação a cada 3 horas, entendeu? sim. Isso, lembrando, saiu foi na água, repete a aplicação, espera uns 15 a 30 minutos para entrar na água novamente, porque o filtro solar químico, ele precisa desse tempo para poder agir, entendeu? Porque ele vai receber os raios solares, o químico, e ele vai transformar em calor, mas isso ele precisa de um tempo, de 15, 30 minutos. Já o físico, ele já age na hora e age como uma barreira que vai fazer reflexão do sol. Por isso que eu gosto muito dos filtros solares físicos, principalmente na praia, em criança, gestantes, é bem importante. então, a Legal. gente ia chegar ali e perguntar, né? Esse é o erro mais comum, então, no verão. Sim, as pessoas não se protegem, não sabem passar de forma adequada, e outra, não bebem água, desidratam muito, porque o calor é muito mais intenso no verão também, né? Promovendo mais envelhecimento da pele, mais queimadura, mais manchas, não hidratam depois do sol, né? Até mesmo o protetor pós-sol, Sol, né? que é o hidratante pós-sol, Aham. precisa existir. Outro, cuidar do cabelo também. Hoje já existe protetor solar e térmico para os cabelos, né? Então é importante cuidar da saúde dos cabelos, dos lábios durante o período do verão. Os lábios, né? Ninguém se preocupa, Ninguém se né? preocupa, é muito frequente caso de herpes, de queilite, actinínica, É por verdade, né? conta de Pouquíssimo. descuidar A gente até dos acha frescura lábios. quando fica Aham, passando protetor lá nos no lábio, lábios, né? né? É E é verdade. super importante. E falando de protetor, como um tema que eu também gosto,
mulher 40 a mais. Qual a dica de protetor? Tem algum especial? Não tem? Bom, eu gosto dessa pegada 40 a mais, né? Em 2030, 1 bilhão de mulheres vão estar menopausadas. Quem não estiver menopausada está no caminho da menopausa. 40 anos da vida da mulher, em geral, é no pós-menopausa, né? Então, e essa menopausa, ela vem, né, Laerte, com muitas alterações, e uma delas, na minha área, a gente vê muito nitidamente, é a degradação mais acelerada do colágeno. E quando a gente fala em skincare, em filtro solar nessa idade, é diferente de usar para uma pele de 20 anos. Você já tem que usar com uma hidratação mais potente, porque essa época a pele tende a estar mais seca, e tem que estar com ativos anti-aging, tipo ácido hialurônico, vitamina E, ativos antipoluição, associados ao filtro solar. Então você já vai ter o uso de um produto multifuncional, que além de ter uma hidratação, ele já promove um efeito anti-aging também no filtro solar. Então, faz diferença sim. E hoje, vamos dizer, no ápice da pirâmide de rejuvenescimento, o principal ativo que eu gosto muito são os peptídeos, que promovem bastante hidratação nessa pele mais madura. E eu brinco, Ótimo. né? Nós estamos na adolescência, né? Somos a mesma geração, nós três. E aí eu brinco com minhas pacientes, assim, de certa forma que algumas chegam e falam, a história depois dos 40, né? Que tá velho, velho. Eu falo, gente, nós vamos viver até uns 90. Se não acontecer nada de errado, a gente vai até 90. Deus quiser. Aí eu brinco, ó, vamos dividir a vida em três, não é? Porque não é a terceira idade, é velhice, então dividir em três. Se é até os 90, então, até 30 a gente era adolescente, dos 30 a 60 adulto jovem, depois que a gente tá velho. Então nós estamos saindo da adolescência agora, E né? Laerte, como que essa geração atual, tanto homens quanto mulheres, eles estão altamente produtivos profissionalmente nessa Sim, idade, né? nossa, ó, Muito. é, Por exemplo, nos Estados Unidos, né, como os idosos trabalham, né, isso aí me Sim, admirava, eu sempre fiquei admirada com isso. E eu percebo que aqui, Brasil, está tendo muito também, está sim, fazendo é porque a diferença. gente não é mais idoso, né? Aposenta e continuam trabalhando, né, não querem mais ficar em sim. casa, tudo Porque busca. trabalhar, eu acho assim que faz parte de você estar mantendo sempre o cérebro em atividade, mente É, ocupada, né? É, Faz parte do mas processo é até porque de mudou, rejuvenescimento, é isso né? que eu ia falar, mudou o Essa conceito, visão, né? né? Essa A visão. cultura. Tem coisa de- Antigamente, eu falo assim, quando a gente era criança e morria alguém com 60 anos, todo mundo falava, já estava velho. É. Entendeu? Hoje, quando falece alguém com 60 anos, a gente fala, Gente, novo nossa, tava demais. tão novo, o cara foi correr não sei aonde, ele ia É, viajar, nossa, ele ia fazer maratona, ele não sei o quê. Uma outra visão, verdade. né? Então, é, tem que se cuidar. Então, é por isso que. Então, a gente está muito ativo ainda, né? Sim, Hoje, uma pessoa de 60 anos é muito muito ativa, ativa. né? é, tem também, já que a gente fala muito dessa prevenção, né, Alessandra, sempre está frisando, né, que às vezes a gente se preocupa muito em proteger o rosto, né, esquece do colo, mãos, né, Verdade, Sibeli, até a área dos olhos olhas. é uma pele mais ressecada, que tem que ter um cuidado diferente. A pele do pescoço, quando a gente começa a cuidar do rosto, eu falo Faz sempre, a quando eu diferença, já né? faço, por exemplo, laser, já falo, gente, vamos fazer rosto e pescoço. E daqui mais um pouquinho eu falo, vamos fazer o pescoço e o colo, É, porque a gente precisa estar rejuvenescendo por completo, né? sim, E não cuidar do rosto e descuidar das outras regiões. Eu vejo muito na sua área, Sibeli, as pessoas como estão vivendo mais,
querem também rejuvenescer a parte íntima, Sim, né? bastante. Muito, Quando eu muito. falo em Muitas me rejuvenescimento, é perguntam. rejuvenescimento global, Global, isso né? mesmo. Quer Aí melhorar a Tal força força muscular, muscular, a né? o estética, né? Grandes tônus, lábios, todas a as coisas, estética estão tendo dos muitas lábios, cirurgias, né? exatamente. A gente quer cada vez mais isso, a busca por um rejuvenescimento completo, não É, só face, rosto, pescoço, corpo e as partes íntimas também. isso mesmo, tá? Com Ó, certeza. Pode para ir. sair um pouquinho, saindo do tema verão, mas uma dica para a turma que vai viajar, qual kitzinho que tem que estar ali para levar para viagem, para não faltar? Um Protetor, protetor para o corpo, um protetor facial. Eu falo que em praia, eu gosto muito do filtro físico. É um filtro que ele só faz a reflexão, mas ele age já na hora, e eles são mais pesados, mais densos, e eles não saem tão facilmente na água. E em peles com melasma, com rosácea, com acne, eles são melhores aceitos pela pele, não tem muita reação, as pessoas não têm quase sensibilidade ao filtro físico. Então eu gosto bastante de utilizar. Eu vou já já ensinar vocês uma regra de quantidade certa para aplicar também o protetor solar, que é uma dúvida de muita gente também. já fala. É, Já vou falar. ah, Mas lembrando da viseira, de aba larga, de cor escura. Tem diferença a cor? Tem. De preferência azul marinho ou preto. Porque eh, você vai captar esses raios e não vai refletir para si mesma. Então faz diferença, porque o claro reflete, Como tudo influencia, né? tudo Um negócio influencia. impressionante. Então as cores escuras da viseira fazem diferença. E óculos de sol, né? Um hidratante com filtro solar para os lábios, super importante, né? E as roupas de proteção, principalmente para as crianças, porque a gente não pode estar saindo usando filtro solar químico em crianças menores de 2 anos. Então, precisa estar com essas roupas de proteção para cuidar da saúde dos pequenos, né? Chapéu. frisa também, Alessandra, porque as pessoas só pensam que proteção solar, por exemplo, a gente está preocupado aqui porque é muito calor, muito sol. Quem vai para a neve também tem que Gente, proteger. Sibeli, bem lembrado. Nossa, Bem lembrado. A praia, a É, gente tem, assim, a situação de ser, a areia reflete, a água reflete, então a incidência da luz é muito alta. Mas dias nublados, você também tem raio ultravioleta tem o sim, dia todo. E a neve é uma situação que eu chego a receber pacientes com queimadura. Por quê? Eles acham que porque está frio, não protege, não hidratam a pele, isso. e a neve também é outra situação que reflete muito a muito, né? luz. É, Então tem que ter muito cuidado, muita hidratação e proteção nos muita lábios, proteção nos muito. lábios, e muito filtro solar e ter tecido no corpo, né? Tem diferença? O protetor é o mesmo. Eu fiz essa pergunta, mas é a diferença do protetor solar nesse sim, Da é neve. de neve e do sol. Tipo, é um É protetor o diferente? Não, mesmo? o que eu só acho que quando a gente usa um filtro com, Neutracolor, que é a base, a Sim. cor, Ah, entendi, você está fazendo uma proteção extra, entendeu? entendi. Então, tanto em praia quanto em neve, mulheres, se puder usar o filtro solar com cor, você está fazendo uma proteção maior. E existem alguns filtros também que os homens gostam, Laerte, que é com uma corzinha de cor de pele. Não chega a fazer um efeito de base, mas ele também vai ajudar muito nos homens, porque ele vai ter um efeito de barreira física também a mais do que um filtro transparente, entendeu? Aham. Ah, legal. Mas eu vou mostrar para vocês Uhum. uma, uma dica. Sempre a gente fala o seguinte: a gente tem a regra dos 3 dedos, o indicador dedo do meio e o anelar. Fala que quantidade seria ideal para um rosto e pescoço.
a quantidade de uma colher de chá. Mas ninguém vai estar com a colher de chá para passar filtro solar. Então, a gente Ainda mais usa mulher. espalhando ao longo desses 3 dedos. E essa quantidade nos 3 dedos é a quantidade suficiente para espalhar no rosto e no pescoço. A regra dos Entendi. 3 dedos, que é mais ou menos a quantidade de uma colher de chá, certo? Bem Agora eu vou Legal. aproveitar e É, passar aqui, aproveita. porque esse Você filtro pegou a já gente de tem surpresa, né? Nem sim, a gente. hidratante. Tem lencinho aí? Um guardanapo? Acho que não, né? Pegou a Mas, gente já, de surpresa. mas essa dica é bem legal, porque muita gente não sabe, Eu não né? tinha Aham. noção. E tem filtro de todo jeito, para todos os gostos. Tem filtro solar, são os sticks, que tá super na moda Nossa, agora. é. Meu Deus, eu tô São, desatualizado, né? são transparentes. Olha, um bastão. Maravilha. Muito Isso legal. pra criança, Tem né? para criança, maravilhoso. Tem os filtros eh, mais limpos, que são. O que são filtros mais limpos? Em stick também com cor. São os filtros que Legal. são mais já hoje livres de algumas substâncias que foram consideradas disruptores endócrinos. Parabenos, fitatos, avobenzona, octocrileno, Eu- que podem estar interferindo no nosso eixo hormonal. Até isso é falado sobre a hidratação da região íntima, né? Sim, é uma região de mucosa. Aham. Então, a gente tem que saber o O que que passa. isso. E as peles mais sensíveis, as peles mais inflamadas, elas precisam de filtros diferentes. Então, por isso que ninguém pode sair aí à torta direita comprando as coisas sem uma orientação. É. Vá no Gente, dermatologista antes de comprar. é isso aí. Cara. É assim, as pessoas não entendem quando a gente fala isso, parece que é só uma puxação de sardinha profissional, né? Mas não é assim, ó. Às vezes ela vai lá, gasta um dinheirão, compra um negócio caro, mas é errado para ela. Sim, Não resolve não nada. Ela, resolve ela nada. acha que ela foi lá comprar um filtro solar para brincar de R$ 500, tá resolvendo a vida dela. Talvez era o de 100 que era para ela comprar. Sim, Entendeu? Porque não é o dela. porque o filtro do dia a dia não é o mesmo filtro da E praia. não é para aquela situação que ela vai ser É, submetida, para a idade que ela para a tá. idade, uma pele jovem, acneica, não pode usar o filtro de uma pessoa de 40 a mais. Então tem todo um cuidado que a gente tem, né? Então, Sim. por Isso é isso que interessante. precisa esse Eu cuidado acho que é um. individualizado, né? Então, vamos lá, sobre maquiagem, a saúde de pele. Nos dê dicas, né, sobre como cuidar à noite, todos os dias tirar a maquiagem, nunca dormir maquiada, Bem legal, Sibeli. Pode falar. Maquiagem, de brincar. forma Eu, geral, eu vou, eu vou, maquiagem, eu vou, né? eu vou entrar assim, mais polêmico. Maquiagem causa danos à pele. E aí É, você já emenda a pergunta da então, a existem resposta. hoje muitas empresas também surgindo com maquiagens com menos metais pesados, menor quantidade de ativos nocivos. Hoje existe essa preocupação maior, uma busca maior por ingredientes limpos, né? O que a gente chama de clean beauty, a beleza limpa. Mas é muito importante lembrar que a forma de retirar é fundamental. Então, assim, às vezes você usa uma maquiagem, mas não pode dormir com a maquiagem. E lembrar que sabonete não tira nem maquiagem, nem filtro com cor. Sabonete não tira. Então, a gente precisa utilizar algo que tenha um componente em óleo, assim como um cleanser oil, que vai entrar nos poros da pele e limpar profundamente a maquiagem. Então, eu sempre falo, usa primeiro um cleanser oil, para depois usar o sabonete, para remover toda a maquiagem. Ou um demaquilante também. Mas o cleanser oil, ele tem essa capacidade de limpar mais profundamente. Sim. Eu não tinha nem noção disso. Se bem, né? Maquiagem não é meu forte. Mas esse negócio de maquiagem ter tanto metal, as coisas, acho que foi com você, amor, que a gente foi dos Estados Unidos, não foi? Que passou no
detector de metais lá e pararam Foi. para olhar? Foi. Acho que você estava na viagem com a gente. Esse foi hidratante que eu tinha E passado na sim, mão. mas era Mas foi, eles Sério? limparam. sério. O que Aham, foi detectado de metal foi o produto que ela Foi o passou no produto. Aí corpo? os caras aham. começaram a fazer a revista, levaram ela lá para aquele cantinho lá Aí da limpou com revista. algodão. Aí pegaram a mão dela, que era onde deu lá o alarme. O cara passou o algodão assim, limpou. Deu nada, deixou ela embora. Gente, olha só. Como se fosse pólvora, vou brincar, entendeu? Alguma coisa nesse sentido. Que É sério, eu loucura, lembro de. né? É Eu isso. tenho isso até hoje na cabeça, mas assim, muito bem gravado. Que do nada separou ela, ela passar, Então, tirou tudo aquele. Aí, Daí as e pessoas foi não lá no E têm só, Estados noção e Unidos. de só pega quanto. aquela que tá mais, E aí né? pegou justo quem é menos ansiosa. Imagina o estresse, né? Ah, Mas o nosso corpo absorve tudo, gente. A nossa pele é um órgão Então, incrível. quando você fala Então, isso hoje, quando a eu gente lembro, fala em imagina. passar qualquer coisa, a gente tem que saber realmente o que E passa, a gente né? tá falando o quê? De Produtos mais limpos, né? não De tem melhor 10 anos, qualidade. Pois né? é. Provavelmente era algo de qualidade para a época, né? Sim. então, como você está falando sobre esses produtos, esses produtos que eu vou falar aqui, comedogênicos e os hipoalérgicos, fala um pouquinho assim dessa diferença do Comedogênico. comedogênicos, o É, hipoalérgico, como escolher como entre eles? escolher entre Tá. eles. Uma pele, por exemplo, mais jovem, acneica, a gente sempre indica produtos não comedogênicos, que seria Isso, os que comedogênico. são que não vai gerar comedões, a acne grau 1. Ah, Então, tem. o comedão é a acne grau 1. Então, quando a gente utiliza produtos em pessoas que têm uma tendência à acne, a gente prefere usar um produto de hidratação leve, um sérum, entendeu? Um filtro solar com alguns ativos anti-inflamatórios que já agem na acne, entendeu? Entendi. Sim. Então, por isso, essa questão é não Comedogênico. comedogênica. E antialérgico, porque tem alguns produtos, vamos dizer, que é muito comum nos esmaltes, né? Existe hoje uma grande parte da população alérgica a tolueno, que é um dos componentes do esmalte de unha. Então, alguns vêm já na embalagem, não alergênico, mas nem todos não alergênicos são todos livres de tolueno. Então, quando se trata de uma alergia específica, a gente também tem que ser mais específico nos produtos. Tá, aí eu vou fazer Entendi. uma pergunta pra vocês duas. Quanto que a maquiagem influencia na autoestima feminina? Muito. Hoje a mulher não maquia mais só para uma festa. Ela faz maquiagem para trabalhar, para se sentir bem. Por isso que a qualidade da maquiagem importa e a remoção da maquiagem importa. Não é uma Autoestima. coisa só ocasional. E ela está muito relacionada à autoestima. Só que eu acho que tem uma, algumas pessoas que estão tão preocupadas em cobrir a pele e não tratar a pele. Então, antes de escolher a melhor base, de preferência, vamos escolher um produto, uma dermatologista que cuide da pele, da saúde da pele, te examine, né? E não só esconder atrás de uma base, né? Sim. Mas a maquiagem hoje, ela faz parte do dia a dia da mulher e É um não acessório é um já. acessório. E ela por isso que ela tem que ser pensada em ingredientes mais limpos também, né? Que Entendi. bom. Falando em coisa limpa, pode comer. Alimentação. Você O quase não gosta desse tema. alimentação, mudança de estilos de vida, tudo isso influencia e ajuda nessa de forma geral, né, desde que Sim. você tenha uma boa alimentação, uma boa hidratação, atividade física, tudo Sim. ajuda. Fala um pouquinho para nós sobre Então, isso. assim, quando a gente fala em cuidados, em rejuvenescimento, não adianta falar, vou fazer só um laser em você e pensar só na sua pele. A gente tem que pensar se a pessoa também está cuidando de tudo. Se ela está fazendo atividade física, se ela está bebendo água na quantidade certa. Que quantidade é essa, doutora? Faz uma conta simples, 35, 40 vezes seu peso.
criatura carrega a garrafa e bebe essa Eu ia quantidade. brincar com você, esqueci. No kit da coisa, você esqueceu da água. Não esqueci da água no kit É, básico do não queria verão, não, né? A garrafinha de de água, água. é verdade, né? Então, porque não existe pele que responda, assim, não tem laser que responde numa pele seca. Então, a hidratação é super importante. E a alimentação, tem muita gente que fala, doutora, você não vai passar um colágeno para mim? Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, eu vou te passar, então, verificar se você está comendo uma quantidade de proteína adequada, porque hoje o que mais faz diferença na formação dos músculos, na qualidade do fio do cabelo, é a proteína. Então, as proteínas magras, ovos, carne, peixe, frango, na quantidade ideal para cada pessoa. E às vezes eu prefiro complementar uma proteína de colágeno como o Body Protein, que é o Body Balance, do que usar um whey ou do que ficar usando um colágeno. Que os Verdade. colágenos, os trabalhos são altamente polêmicos, né? Controversos. E eu prefiro muito mais utilizar uma proteína à tarde do que um colágeno. Eu acho que É, você tem mais esse resultado. colágeno até hoje é uma briga, né? Se É, absorve, não absorve, o tanto que exatamente. absorve. Aí, assim, os trabalhos, eles não são tão consistentes. E entre utilizar algo que ainda existe uma certa polêmica, eu prefiro utilizar proteína. Então, a atividade física. E uma coisa, Sibeli, que você falou em saúde, né? Além da atividade física, eu percebo que o que envelhece muito a mulher hoje é o nível de estresse, de ansiedade. Então, equilibrar a vida espiritual, a saúde mental, O sono faz a Ó, diferença, qualidade do qualidade de sono sono eu faz falo, muita eu diferença falo, faz. no Tem que ter o envelhecer. equilíbrio, a né? gente combina, Psique. combina muito na nossa forma de enxergar a medicina, né? E eu falo muito para os pacientes, não, na verdade, nós três combinamos muito, que a Cibele também pega muito nisso. E eu falo que hoje a medicina, falo isso para os pacientes de endometriose, que a medicina meio que tá levando a gente de volta para Hipócrates, né? Pro pai da Exatamente. medicina, né? Que saúde é o quê? É o equilíbrio entre Equilíbrio. físico, mental, nutricional e espiritual. Não adianta, é para Laerte, pele, é para dor, é para musculação, é Eu falo tudo que para os você meus quiser. alunos, essas, essas subdividir a medicina em Sim, muitas especialidades não deu certo. não. Lógico, quando você vai fazer um trabalho específico de ortopedia da mão, lógico que é interessante você procurar o melhor ortopedista de mão, mas não adianta também ele querer tratar a sua mão sem você, Se enxergar sem o todo. enxergar o Isso, precisa o todo. todo, né? Precisa enxergar o Vai fazer todo. fisioterapia Essa coisa pélvica. de promover você, cada um cuidando de um pedaço do corpo, não dá Essa certo. fragmentação não deu Não dá certo. certo. Eu defendo, eu também advogo nessa teoria. Eu acho assim, ainda mais eu como ginecologista, porque eu falo assim, ó, e agora que eu tô lá de preceptor de residência, eu fico no pé das meninas e falo assim, ó, o ginecologista é o clínico da É o mulher. clínico da mulher. Você entendeu? Se o cara não entender isso, eu tenho que ter o mínimo de noção de pele, eu tenho que ter a mínima noção de tireoide, eu tenho que ter a mínima noção de praticamente tudo, Sim. porque ela tem que chegar no meu consultório e eu tenho, como eu brinco com elas, as que vão a primeira vez, né? As que são antigas já chegam brincando, falando assim, hoje eu vim para o senhor me virar do avesso. E eu brinco com os pacientes, ó, primeiro, antes de eu começar qualquer tratamento com você, eu vou virar o seu do avesso para a gente te conhecer e depois a gente. E aí, vitaminas e tudo, Sim. tudo, né? Porque, igual eu falo, ó, ginecologista tem que saber que a mulher com 45 anos ou mais tem que fazer a primeira colonoscopia, tem que saber que a partir dos 35 tem que fazer a primeira ultrassom de tireoide. Não tem jeito, ou a gente sabe disso, ou a gente começa a fragmentar. Então, fica muito fácil chegar lá, eu peço só um ultrassom transvaginal, porque eu olho só o útero e o ovário, e você não tem nada, e às vezes ela tem uma outra disfunção, tireoide, hipófise, suprarrenal, tudo isso vai implicar no Tudo ginecológico, isso. Eu né? vejo também na minha área, Lerte, porque as pessoas chegam e, assim, eu tenho que saber da questão hormonal dela. Eu preciso saber se ela está fazendo reposição Posição, ou se ela não não, tá, o que que ela se tá ela está Fisioterapia usando, pélvica fazendo, se ela está também. fazendo um acompanhamento com o ginecologista.
Às vezes ela tem um nível de estresse muito alto, eu preciso encaminhar ela também para um especialista, porque a gente se aproxima muito dos pacientes e a gente acaba sabendo, de muitas intimidades, mas a gente tem que tratar tudo. A gente, se não trata, pelo menos encaminha para as Isso pessoas aí. corretas, né? Todas. Aham. E tem que olhar para esse todo, não adianta olhar só a pele e tchau. Eu acho que o segredo do sucesso do tratamento é enxergar o paciente como um todo. Sim, concordo com você. É o primeiro passo. É. E a Cibele advoga muito disso porque uma fisioterapeuta que demora 1 hora e pouco para avaliar uma pelve, porque ela investiga, eu brinco, desde o nascimento. Ela parece pediatra quando vai ver a criança. Como que é, não sei o quê. Então, e porque é importante, é tão interessante quando eu aprendo muito com ela, quando ela vai me falar, às vezes me ensinar, vou brincar assim, sobre, até, o que você falou, ela fala de músculo, respiração, postura, tudo isso aí tem a ver com perda de urina, com flacidez de vagina, com não sei o quê, e parece que, tipo assim, besteira, né? Você vai Além, falar, sem contar nos traumas, né, Sibeli? Claro. Porque como os traumas de infância Nossa, isso aí é influenciam ela importante. tem muito. muito Tem muito. Tem gente, ela tá nas tendendo questões até a fazer pélvicas, né? psicologia aí para Sim, ajudar as pacientes, né? essa parte eu percebo que tem uma correlação muito importante. É Se a pegar mulher foi criada de uma forma muito severa, Sim. como é que ela olhava a sexualidade como pecado? vaginismo, né? Aí vai Sibeli tem um desenvolver monte. tantas dificuldades, né, no Sim. relacionamento. Tio que tentou abusar, tem muito. Sim, abuso sexual. Irmão, passando a Ah, mão. meu Deus do céu. Mas tudo Vamos bem. lá. Então, de forma geral, tem que ter um equilíbrio emocional, psíquico, pele, mente, corpo, né? Tem que estar sempre buscando o equilíbrio. Sim, E se o emocional não estiver bem, não adianta que o restante não acompanhe. Eu tenho muito isso. concordo com você, Sibeli. Se você não estiver bem emocionalmente, você não vai dormir bem, você não vai conseguir fazer uma atividade, você não vai conseguir nada. Então, a gente tem que buscar acolher o paciente, né? Sim, Isso aí é o essencial. Daí você vai traçar o seu tratamento. exatamente. Imagine. Amiga, quais os hábitos bem simples assim, que mudam, podem colaborar, vamos dizer assim, com a pessoa ter a pele boa? A gente já falou, claro, mas de uma forma bem resumida, assim, comer bem, né? Aham. Mas que tem algum tipo de alimento em especial, já que a gente falou de Então, alimentação? quando eu falo em alimento, eu percebo que os vegetais amarelos, abóbora, e frutas amarelas, elas têm uma ação antioxidante bem importante. As gorduras boas, como o do abacate, faz bem para a Esse pele. abacate tá danado ultimamente, Eh, né? e as proteínas magras, como frango, peixe, eh, o peixes como salmão, né? Embora o salmão nosso não seja o mesmo do Alasca, né? Uhum. Não é tão rico em ômega 3, mas as carnes magras, elas têm um poder importante para a formação dos músculos, né? Mas junto com a atividade física, né? E eu falo assim que o principal cuidado é você já se atentar de forma precoce, como tudo, né? Não adianta chegar no meu consultório, nunca fiz nada, tal, vou começar agora. Claro que adianta, mas qual que seria a situação ideal? Sim. 25, 30 anos já começar a se atentar, porque de 25 a 30 anos já começa devagar na perda do colágeno. 1% começa a cair ao ano. E aí na menopausa, a degradação é de forma bem rápida, E né? aí entra o que eu falo Então, também o ideal é isso, é antes da menopausa, naquele período, 10 anos que antecede a tal da janela de menopausa, a oportunidade. janela, você já começar a fazer estímulos de colágeno, seja com tecnologia, com bioestimuladores, peelings, skincare, para que você não precise ter uma maior dificuldade na reversão, e sim na manutenção. É mais fácil manter do que tentar reverter Isso, Em ótimo. tudo, né? em É, tudo. Inclusive até na fisiopélvica, né? Que a Cibele
tá batendo muito em cima, que é a fisioterapia preventiva, né? Sim, pois A é. mulher tem Sibeli, isso é que uma coisa entender tão isso, né? importante, porque eu, vamos dizer assim, há uns 10 anos atrás, eu acho que nem se falava disso. Acho que tem mesmo, né? Eu já peguei paciente que não sabia que a fisioterapia pélvica era para incontinência. Não conhecia. Não sabia Faz É, dessa foi não tinha esses dias, noção, possibilidade, mais ou né? menos, E, que veio aí e uma paciente paciente caminhada por E ao colega. meu ver, com cultura, com é dinheiro, a entendeu? melhor técnica para incontinência urinária. É a Se na hora, fisioterapia. Mas não tem, é a primeira linha de tratamento. Sim, Não adianta o laser, não sim. adianta, porque Pode haver melhora de algumas é, condições, questão de muco, isso, hidratação, né, a parte isso. íntima, Aham. laser para essa região, mas a Porque fisioterapia é músculo, tem que é trabalhar. padrão ouro. O fisioterapeuta é o personal do assoalho pélvico. Exatamente. É é isso. isso, É isso. bem isso. Mas Chegamos ao ótimo, fim. tá? Chegamos ao final. Você quer deixar Ai, foi alguma ótimo. Um dica? bate-papo, Maravilhoso. uma delícia. Uma dica. Deixa aí seu recado para a turma. Deixa, fala onde que podem te Ah, é. Eu vou encontrar. falar assim. Ó, Se você busca, né, um rejuvenescimento sem excessos, eh, eu costumo fazer um protocolo anual, onde eu defino as suas necessidades e combino as melhores tecnologias com menor quantidade de injetável possível, para a gente conseguir um lifting tecnológico, natural e harmônico. Aguardo. Ótimo. e Então aonde te passa encontra? onde te Então, eu encontrar, suas redes atendo. A minha sociais. clínica fica na frente do condomínio Alphaville 1, na Clínica Esplêndia, no primeiro andar, e estou ali junto com uma equipe de fisioterapeutas também que me ajudam muito nas tecnologias. E qual o seu endereço na rede social? Alessandra Dermato, meu Instagram, é praticamente só. Eu eu tenho Facebook, mas não utilizo. É, então, Agradecemos muito a sua presença, foi ótimo o nosso bate-papo. estamos muito felizes e lisonjeados de ter você. Ó, eu peguei uma frase aqui que eu achei legal, que fala assim, ó, cuidar da pele também é cuidar da história que ela conta, Exatamente. entendeu? Porque cada pele é um indivíduo por trás. É a história dela, É aí que conta a história dela. né? Exatamente. Tudo. Que Realmente. conta tudo. Foi um prazer, Muito muito bom. obrigado. Obrigada. Muito obrigado a vocês. Esse foi mais um episódio do Saúde Íntima Sem Tabu. A gente aguarda vocês lá no nosso podcast, no YouTube. A minha rede social é Dr. Laerte Endometriose. Doutora Cibele Castro, fisiopélvica. Muito obrigado.